Você já pensou em montar o seu próprio estúdio de gravação e ficou em dúvida com relação ao ambiente, aos equipamentos que precisava escolher? Pois é, nesse vídeo aqui eu quero te dar 3 conselhos que eu tenho certeza que vão tirar suas dúvidas sobre como que você pode montar o seu próprio estúdio, seja na sua casa, no seu escritório, onde quer que for. Para isso, nada mais justo do que eu te trazer aqui pro nosso estúdio da Brainstorm Academy. Desse jeito você vai ver tudo na prática, inclusive te mostrando aqui umas decisões que a gente tomou na hora de montar esse estúdio. Antes da gente seguir, de nada adianta ter um bom estúdio se na hora de você editar os seus vídeos você fica sofrendo com muito trabalho e dificuldades. Para resolver esse problema, eu tenho uma recomendação especial de um app de edição de vídeos, o Movavi Video Editor 2024. Esse app foi pensado para você conseguir resultados incríveis de forma fácil. Agora ele tem novas ferramentas de inteligência artificial, como o AI Motion Tracking 2.0 para rastrear objetos em cena, a ferramenta Blade para cortes precisos, os novos modos de mistura que permitem que você use overlays e texturas de forma profissional e até a loja de efeitos da Movavi 2.0, que foi atualizada com uma coleção imensa de efeitos criativos. Tudo isso para ser usado de forma simples e sem complicações. Esse é o objetivo do Movavi Video Editor 2024. E o melhor, você pode ter acesso ilimitado a todas as ferramentas e efeitos criativos desse editor através de uma assinatura que cabe no seu bolso, além de te garantir acesso às atualizações e novas ferramentas. Inclusive aqui embaixo tem um cupom de 22% de desconto para você fazer a sua assinatura anual e já garantir acesso até a nova versão que vai ser lançada em outubro. Inclusive eu pretendo fazer um review dessa nova versão para mostrar esses recursos para vocês. Você procura facilidade na hora da edição, o Movavi Video Editor 2024 pode ser uma excelente opção. E esse vídeo aqui só está sendo possível graças a Movavi. Então acesse o primeiro link na descrição e confere todos os recursos que a Movavi tem disponível nesse app. Primeira coisa que você tem que levar em consideração na hora de escolher o ambiente para o teu estúdio é o espaço disponível. Não tô dizendo que tem que ser um espaço gigantesco ou que um espaço super pequeno funciona. Tô dizendo que, a depender do tamanho do lugar que você tiver disponível para montar esse estúdio, você vai ter que fazer algumas escolhas ou algumas concessões de acordo com o que você precisar fazer, tá? Por exemplo, aqui no nosso estúdio, a gente escolheu o maior ambiente fechado disponível quando a gente se mudou aqui para esse prédio, né? Então, essa daqui era uma sala de reunião bastante grande, que era inclusive dividida em outras salas, só que a gente tirou as divisórias e deixou ela toda grandona aqui para ter bastante espaço para trabalhar. Justamente por quê? Porque o nosso objetivo aqui era, primeiro, ter um ambiente reservado para gravações, que a gente pudesse mexer da forma como a gente quisesse, para que a gente pudesse trocar cenário, para que a gente inclusive tivesse múltiplos cenários. Essa é a segunda coisa, tá? A gente aqui tem várias possibilidades de gravação. Você com certeza, se acompanha a gente aí há algum tempo, deve ter visto mais vídeos onde a gente gravou com essa prateleira aqui de fundo, né? Então esse daqui é o nosso cenário principal, vamos dizer assim. Só que a gente ainda tem outros ambientes para gravar. Inclusive, a forma como a gente está usando a nossa mesa aqui, ela é uma mesa cheia de aparatos que permite a gente ter bastante versatilidade na hora de gravar. É uma mesa que a gente instalou rodinhas nela aqui embaixo, é uma mesa que a gente prendeu as luzes aqui, então quando a gente troca a mesa de lugar, as luzes vêm junto com a mesa, e justamente por isso, quando a gente precisa, a gente pode girar essa mesa e usar outros fundos como o nosso cenário. Por exemplo, se vocês olharem lá daquele lado aqui, ó, deste lado aqui, a gente consegue usar esse fundo como cenário. Ainda não gravamos nenhum conteúdo com esse fundo aqui como cenário, mas ele acende aqui, a gente tem todo um esquema de iluminação que só tá desligado aqui da tomada nesse momento, mas ó, ele acende aqui, dá pra gente usar isso daqui como um cenário, assim como a gente também tem o outro lado aqui, ó, vem comigo, que a gente colocou algumas cortinas e é mais um cenário se a gente quiser gravar. Tá vendo? Então essa versatilidade, esses ambientes que a gente pode ir montando aqui dentro de um espaço grande, é o que fez com que a gente escolhesse esse espaço pelo tamanho. Porém, isso não significa que você não possa gravar num espaço menor. Vem comigo. O que acontece é que quando a gente grava num espaço menor, como eu falei, às vezes a gente precisa fazer algumas concessões, né? Primeiro, que a gente vai ter que usar menos equipamentos na hora da nossa gravação. Aqui eu consigo colocar uma luz, outra luz, consigo colocar luzes práticas aqui com abajur, abajures aqui em cima.
Já, se você tem menos espaço, cara, você vai ter espaço, por exemplo, pro tripé da sua câmera, pro tripé da sua luz. Uma dica que eu dou quando você tem pouco espaço é de você prender os objetos, os equipamentos no teto. Você pode instalar algumas longarinas, instalar ali algumas treliças que vão também permitir que você coloque essas iluminações no teto. É o que a gente fazia no nosso estúdio anterior, que era um estúdio bem menor que esse daqui, ele tinha mais ou menos a metade desse tamanho. E para não ficar aquele monte de tripé aberto, a gente prendia as luzes no teto. É uma saída assim que vai te custar pouco, vai te economizar nos tripés e vai te economizar no espaço. Mas vou ser bem sincero com você, quanto mais distante você conseguir ficar da parede, melhor, tá? Porque tem gente que vai montar estúdio em ambiente muito pequeno e acaba projetando mal e projetando dessa forma aqui, ó. Chega mais. A pessoa vai gravar e aí, o que ela faz? Ela fica sentada aqui, ó, coladinha na parede. Tipo assim, isso funciona? Cara, até funciona, porém, não é o mais interessante. Presta atenção aqui no meu fundo, conforme o Gabriel vai andando aqui para trás e a gente vai se afastando da parede. Olha como o fundo vai ficando um pouquinho mais interessante. Você, por não ficar grudado ali no fundo, não ter aquelas sombras, ter um pouquinho mais de perspectiva, já faz com que o cenário pareça outro. Então leve isso em conta na hora que você for escolher o teu ambiente. É o que eu tô dizendo, não precisa ser gigantesco igual o nosso. Porém, na hora de você usar esse espaço, use de forma estratégica para você conseguir se separar um pouquinho mais do seu fundo e ter um resultado mais legal do que esse. Mas beleza, você escolheu o teu ambiente baseado no tamanho dele. Mas agora tem um outro ponto de extrema importância, que eu diria que talvez fosse mais importante até do que o tamanho do ambiente que você vai construir o seu estúdio. Tô falando da acústica. Cara, não adianta você ter uma boa imagem, uma boa iluminação, se a tua acústica, o teu áudio não funciona legal, beleza? Você pode perceber que o nosso áudio aqui, ele não é aquele áudio de estúdio, 100% fechado, tratado, limpíssimo, né? O nosso áudio, ele tem um pouco mais de reverberação, porém, não é uma reverberação que tira a sua atenção, que fica chato, que fica esquisito. Tipo, isso daqui que você está ouvindo agora, esse é o áudio que muitas pessoas acabam gravando quando estão em ambientes que não se preocupam com essa acústica. Posso te dar a solução para a maioria dos problemas de acústica que você tem? Primeira coisa, não se preocupe em colocar aqueles painéis acústicos na tua parede. Se você for perceber aqui, a gente só tem painéis acústicos no teto, não temos nas paredes. As nossas paredes são inteiramente brancas. E qual que é o ponto aqui, galera? Por que que a gente tem espuma acústica no teto e não nas paredes? Porque o lugar mais responsável pela reverberação é o teto e o chão. As paredes colaboram? Colaboram. Porém, a gente pode colocar coisas como isso daqui, essa prateleira que tem um pouquinho de madeira que ajuda a absorver. A gente pode colocar nas paredes, olha só, a coisa mais incrível e mais barata que a gente tem, que são as cortinas. E vou te falar, poderia ser bem pior o áudio aqui, sabe por quê? Porque eu abri uma dessas cortinas, o que que a gente tem aqui, ó? Vidro. Se a gente deixa esse vidro aqui à mostra, cara, o nosso áudio já ia ser completamente diferente. Mas só o fato de a gente ter colocado a cortininha aqui já resolveu uma parte gigantesca da nossa acústica. E no chão, a gente não colocou tapete, não colocou carpete ainda. Nós pretendemos colocar isso, porém não colocamos agora. É um piso laminado, não é piso de madeira, tá? Mas só esse tratamento que a gente fez aqui, a cortina com os painéis acústicos, já foi pra lá de suficiente para melhorar o nosso áudio. E aí quando a gente vai incluindo alguns outros itens aqui dentro do nosso estúdio, como por exemplo essa arara de roupas, ela não tá aqui só para fazer parte do cenário ou simplesmente para eu poder trocar de camiseta conforme eu vou gravando. Ela também serve para isso. Porém, ela também tem um papel de melhorar a acústica do nosso ambiente. As roupas, os tecidos, eles absorvem um pouco dessa reverberação também, o que facilita muito na hora de gravar, beleza? Então sabe o que você pode aproveitar aí no teu estúdio, se você ainda não pode investir nesse tratamento? Muita gente me pergunta, Matheus, vocês fizeram um tratamento com lã de rocha nas paredes? A gente fez esse tratamento, porém a gente não isolou 100% as paredes, né? A gente ainda consegue ouvir assim um pouquinho, uma sobrinha dos sons que vem da rua, não tá 100% isolado, principalmente por causa do forro aqui que não permitiu, mas
É necessário? É obrigatório? Não é obrigatório. A gente fez isso justamente para amenizar um pouco, porque aqui a gente tá com ruas movimentadas aqui em volta, tá? Mas não significa que o seu estúdio não vá funcionar só porque você não tem esse tratamento nas paredes. É o que eu tô dizendo. Um tapete, cortina. Cara, a gente já usou até colchões. Sim, colchões que a gente estava usando para dormir, a gente colocou dentro do estúdio. Puffs a gente já colocou dentro do estúdio também por causa do isopor, da espuminha deles. São elementos que você tem aí na sua casa, que você pode às vezes ter parado ou que você pode comprar gastando pouco e que você vai poder usar aí no seu estúdio para melhorar um pouco a sua acústica, mesmo sem poder investir num tratamento mais avançado como esses que a gente está usando aqui. Então, mais importante é tomar cuidado com o seu teto, depois tomar cuidado com o seu chão e aí sim com as paredes. Lembrando que as paredes a gente pode tirar essa reverberação de N formas diferentes, não é só com esses tratamentos caros que a gente costuma achar que é o que vai funcionar. Agora eu queria trazer para você um pouquinho da nossa visão sobre equipamentos para se trabalhar em estúdio. E eu vou trazer exatamente a visão que a gente aplicou aqui no nosso estúdio, é o que faz sentido pra gente, e eu queria começar trazendo uma questão relacionada a câmeras, né? Fato é que praticamente qualquer câmera é muito funcional para você trabalhar em estúdio. Você pode usar DSLRs, você pode usar mirrorless, porém, a gente aqui na Brainstorm Academy optou por usar câmeras de cinema e eu já vou te explicar o porquê. Antes, vem comigo para eu te mostrar qual que é a câmera que a gente usa aqui dentro desse estúdio. Essa câmera que está me gravando aqui é uma Blackmagic Pocket 4K, enquanto que essa daqui é uma Blackmagic Pocket 6K Pro, beleza? E qual que é o ponto aqui, galera? Por que que a gente escolheu trabalhar com câmera de cinema? Primeiro, por conta de fluxo de trabalho. Os arquivos que essas câmeras geram, eles são arquivos muito fáceis de serem editados, elas gravam no formato ProRes, que é um formato próprio para edição de vídeos, né? Então é muito mais leve, muito mais fácil desses arquivos serem rodados nos programas de edição. Mas além disso, essas câmeras, elas não têm limitação de tempo de gravação. A gente consegue gravar nossas aulas aqui durante horas e horas e elas vão gravando. Enquanto houver espaço no SSD ou no cartão de memória, elas vão gravando, independente se é 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, elas aguentam gravar todo esse tempo. O que é muito diferente das DSLRs, né? Que algumas aí vão gravar só durante 12 minutos, outras durante 30 e vão quebrar esse arquivo. É importante você saber para que você precisa do seu estúdio. É para gravações longas? É para gravações curtas? No nosso caso, são gravações normalmente muito longas, então para nós faz sentido uma câmera dessa. Outra coisa é a facilidade de uso. Cara, essas câmeras, elas ficam aqui nessa posiçãozinha, desse jeito que elas estão aqui, durante 99% do tempo. A gente deixa elas aqui no nosso tripézinho e aqui, quando alguém vai operar alguma gravação, é literalmente chegar, ligar a câmera, focar e tá tudo certo. Porque a câmera já está 100% configurada para esse ambiente aqui, para essa iluminação, né? O ISO, a abertura, o shutter, tá tudo certinho. E essa câmera aqui, ela grava todas essas informações, tem até perfis de cor que a gente pode criar aqui dentro dela e deixar meio salvo para a gente poder usar aqui enquanto nós estamos gravando. Por isso, para nós, fez bastante sentido. Sem contar todas as outras questões aqui do visor dela, que permite que a gente consiga modificar a posição dele. Enfim, outra coisa é a saída dela. Você tá vendo que tem um cabo HDMI que tá saindo da câmera aqui? Sabe por quê? Porque a gente justamente usa essa câmera aqui com uma saída para essa televisão que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Essa televisãozinha é o nosso retorno. Inclusive, quando eu venho aqui gravar, olha só, eu chego aqui, eu tô aqui na minha posição de gravação, o Gabriel tá aqui, ó, filmando a televisão, como vocês estão vendo, e enquanto eu tô aqui falando, olha lá, tá vendo só? Eu posso falar aqui, ler o meu roteiro, eu tô olhando ali para ter certeza de que tá gravando, de que eu tô em foco e tudo mais. Às vezes, quando eu quero mostrar alguma coisa pra câmera, eu tenho ali o retorno para eu ter certeza que eu tô apontando pro lado certo, enfim. Tem todas essas questõezinhas que parece que são bestas, parece que não faz diferença, porém, enquanto nós estamos trabalhando aqui, cara, faz toda a diferença. Eu costumo gravar várias e várias vezes enquanto eu tô sozinho, né? E pra mim é muito fácil vir aqui e olhar pra minha câmera, vir aqui, ligar a câmera, ter o meu retorno, ter a minha iluminação fácil aqui de ligar, que eu consigo fazer tudo isso sozinho, às vezes sem depender de uma equipe muito grande para conseguir fazer a minha gravação, tá bom? Então, nesse caso, né, para nós
faz muito sentido ter essa câmera, ter esse setup do jeito que ele tá. Mas falando de iluminação, que é outra coisa de extrema importância que você vai ter, o que a gente usa aqui dentro do nosso estúdio, que é o que eu recomendo para você. Primeiro, a gente usa um refletor de LED, que ele tá aqui, ó, num softbox. Muita gente me pergunta qual que é o modelo desse refletor, é um Godox SL60W. Um baita de um refletor, inclusive, tá? Qualidade muito, muito boa. E o que eu recomendo muito para você é que você tenha um softbox. Saiba que quanto maior o tamanho do softbox, mais suave vai ser a iluminação que ele vai te entregar. E principalmente, o principal recurso está aqui, ó, nesse grid, essa colmeia. O que ela faz? Ela faz com que a luz seja direcionada apenas aqui sobre mim. Enquanto eu estou sentado aqui, a luz vem só sobre mim, ela não incide no nosso cenário aqui em volta, tá? Isso, cara, é crucial para você conseguir deixar separadinha a iluminação que você quer para o teu cenário e a iluminação que você quer para você ou para a pessoa que está sendo gravada, tá bom? Mas aqui a gente também tem algumas outras luzes. Por exemplo, essa luz aqui é uma luz que a gente colocou que é uma Elgato Key Light. Para que ela serve? Justamente para iluminar a parte do meu rosto que não está sendo iluminada por essa outra luz aqui, né? Então, enquanto eu estou sentado aqui, metade do meu rosto fica perfeitamente iluminado pelo softbox e a outra parte, só para diminuir um pouquinho a sombra, não é nem para iluminar, é para diminuir um pouquinho a sombra, a gente joga essa luz aqui para dar uma melhoradinha. Essa outra luz aqui, assim como as outras luzes que a gente tem aqui no cenário, é o que nós chamamos de luzes práticas, né? Então aqui eu tenho um abajurzinho com uma lâmpada colorida, aqui um abajur com uma lâmpada amarela, um outro abajur com outra lâmpada amarela, mais um abajur lá embaixo, um outro lá com a luz verde. São luzes práticas. Isso aqui tem mais a ver com o cenário do que com a iluminação do ambiente. O que tem a ver com a iluminação do ambiente é essa luz aqui, ó. Essa luz aqui de cima é o meu backlight, a minha luz de recorte, tá? E a gente troca ali a cor dela quando necessário, a gente usa uma gelatina para isso, ela não é RGB, tá? A gente usa uma gelatina para me distanciar, me separar do fundo, fazer um recortezinho bonitinho aqui de acordo com a iluminação que a gente construir aqui no cenário, beleza? Mas assim, como eu falei, é óbvio que isso depende muito do tamanho do teu estúdio. Se você tem estúdios maiores, você vai precisar de mais iluminação. Se você tem estúdios menores, você pode contar apenas com um softbox como esse, ou então com 2 softbox, enfim. O ideal é que você obtenha uma iluminação o mais suave possível e consiga separar o teu cenário da tua luz principal. Tá? Isso é muito importante. Vale muito a pena você ver uma masterclass de iluminação que tem aqui na Brainstorm Academy chamada Cenário e Iluminação para Vídeos, beleza? Lá a gente explica passo a passo como que você pode montar a tua própria iluminação, o teu próprio cenário, quais são os princípios de iluminação que você tem que seguir para conseguir ter bons resultados aqui também, beleza? Mas nem só de iluminação vive o nosso estúdio, a gente precisa do áudio também, né? E aqui no nosso estúdio a gente capta áudio de 2 formas diferentes. Ou usando o microfone de lapela, ou usando esse microfone que eu vou pegar aqui rapidinho. Olha só. Esse daqui, ó, ele é um Rode NTG2, beleza? Rode NTG2. É um microfone direcional que no estúdio anterior a gente usava esse microfone aqui num sisteminha de girafa, que era basicamente um tripézinho, esse tripé aqui, ó, que daqui a pouco eu vou te mostrar melhor como que ele funciona, mas a gente usava esse tripé, conectava o microfone na ponta e deixava ele apontado aqui, ó, de cima para baixo, para captar o áudio aqui assim. Só qual que é o lance? Um microfone direcional como esse, cara, você precisa ter uma acústica muito bem tratada, porque ele potencializa a acústica do teu ambiente, a depender de como essa acústica está. O que eu quero dizer com isso? Se você está num ambiente com muita reverberação, apesar dele ser um microfone direcional que vai tentar eliminar um pouco desse ruído, esse ruído ainda vai acabar sendo captado aqui, tá? Uma outra dica, eu explico isso melhor lá na Masterclass de tudo sobre microfones, mas quanto mais longo for aqui o seu microfone direcional, mais ele vai tentar eliminar esses ruídos externos, beleza? Os ruídos que vêm da lateral. Só toma cuidado, porque, como eu falei, se a sua acústica não estiver legal, não há microfone direcional que resolva, beleza? Por isso até que a gente quase não está usando ele nesse ambiente aqui maior,
tá? Que a nossa acústica ainda não tá 100%, como eu te falei. Por isso a gente tá preferindo usar o microfone de lapela. Nesse caso aqui, um Sony ECM CS2. Ele é bastante antigo, muito antigo. Só que a gente não tá usando só ele. Isso daqui é só a cápsula para captar. A gente tá usando ele no sistema do... Cadê aqui, ó? Sistema do Lark Max, beleza? Então ele está conectado aqui no Lark Max e eu estou gravando diretamente nele aqui, como você pode ver. Em vez de eu carregar um gravador gigantesco no meu bolso, eu carrego só esse sisteminha aqui. E aí a gente capta também o backup desse áudio em um outro sistema, às vezes ligado direto na câmera, às vezes ligado no gravador, a depender do que a gente for usar. Mas eu diria que o microfone de lapela é o sistema mais universal que você pode precisar e que você pode querer ter para sua gravação. Vai funcionar para todo e qualquer tipo de gravação no seu estúdio. Outra parte essencial dos seus equipamentos no estúdio são os tripés, especialmente se você não vai por aquela ideia de colocar no teto as treliças, né? Cara, tem dois tipos de tripé que fazem muito sentido para você ter aí no seu estúdio, tá? Você pode ver que a gente tem um monte de tripés diferentes aqui atrás, desde os tripés mais comuns, que são esses aqui, ó. Esse daqui é o tripézinho clássico, multiuso. Que aí, você vai montar ele aqui assim. Alguns são mais altos, outros são mais baixos. Tem aquela rosquinha que é padrão para câmeras, né? Ou para, enfim, para você colocar refletores e tudo mais. Óbvio que você não vai colocar a tua câmera direto aqui, mas se precisar tem essa possibilidade. O ideal é você colocar luzes e etc. Esse daqui é o tripé mais universal, que eu recomendo que você tenha alguns aí à sua disposição. Mas, se possível, tenha também um tripé como esse daqui, que é uma girafa, tá? Além dela subir desse jeito, a gente pode fazer isso daqui com ela, ó. Levantei aqui. Vou abrir aqui mais um pouquinho. E ó, eu giro pra cá, travo. Tá vendo isso aqui? Qual que é a graça? Você tá vendo aqui que eu tenho até um conector de celular aqui, né? Agora, é o que eu tava usando, ó, um ball headzinho de celular. Por quê? Isso daqui é muito bom pra gente colocar lâmpadas acima da nossa cabeça, luzes acima da nossa cabeça, que a gente chama de top head, ou ainda fazer esses ângulos com a nossa câmera. Aqui com o meu celular, foi o último take que eu gravei, eu coloquei aqui assim justamente para eu poder prender o meu celular e filmar em cima da mesa. Eu simplesmente trouxe ele aqui assim, ó, e eu estava filmando nesse plano em cima da mesa, né? Então é uma possibilidade bem legal que a gente tem. Faz bastante sentido e, de verdade, enquanto eu não tinha uma girafa, eu ficava me matando para conseguir fazer esse tipo de ângulo, essas iluminações diferentes. Depois a girafa foi só sucesso porque é muito versátil, muito versátil. Então, recomendo muito que você tenha aí no seu estúdio também. Tá, Matheus, mas e tripé de câmera? Cara, tripé de câmera depende da câmera que você vai usar. Sempre se lembre do seguinte, não caia no golpe de achar que tripés mais leves são necessariamente melhores do que tripés mais pesados. Eu penso o oposto, na verdade. A gente tem aqui um tripé que é mais levinho, que é da KNF, e um tripé mais pesado, que é da Manfrotto. A gente não tem nem coragem de colocar a nossa câmera 6K Pro no tripé mais leve, porque ele fica meio bambo, parece ali que ele não vai suportar o peso. Então, sempre se atente ao peso que o tripé suporta, ao peso da sua câmera e prefira tripés mais robustos do que os mais leves. A não ser que você precise levar ele o tempo todo para vários lugares diferentes, aí você vai para um mais compacto e mais leve, se sua câmera for menor. Se não, cara, tripé maior, mais robusto para câmeras maiores também. E na hora de pensar os cenários para o seu estúdio, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, o tipo de vídeo que você está fazendo. Você vai atender clientes? É para você gravar seu próprio conteúdo? Leve isso em conta, porque quanto mais diferente for o tipo de conteúdo que você precisar fazer naquele estúdio, imagina o seguinte, você vai gravar um advogado, vai gravar um médico e vai gravar também um criador de conteúdo. Cada uma dessas pessoas vai ter uma estética completamente diferente. Não tem como você fazer um cenário super coloridão para um médico gravar. Assim como não tem como você fazer um cenário super sério para um criador de conteúdo que não tenha essa identidade. Consegue perceber? É muito importante que você leve isso em conta na hora de pensar esse cenário. Por isso, outra coisa que eu digo para você sobre cenário é que versatilidade
é o que manda. Aqui no nosso cenário, como que a gente aplicou essa questão da versatilidade? Primeiro de tudo, perceba que o nosso cenário é modular. A gente tem várias estantes aqui diferentes, estantes essas que a gente pode trocar o conteúdo delas quando a gente quiser. Se eu quiser tirar essa televisão aqui, eu posso tirar. Se eu quiser tirar esses livros e colocar outra coisa, eu posso fazer também sem problema nenhum. Assim como as cores que estão dispostas aqui nas lâmpadas, elas também são versáteis a ponto da gente poder trocar a própria lâmpada em si. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, tirar essa lâmpada, eu posso tirar. É uma lâmpada verde que eu posso tirar e colocar alguma outra lâmpada no lugar, uma lâmpada azul, uma lâmpada vermelha, fica a meu critério. Agora, se de repente eu quiser ter uma coisa ainda mais versátil, eu posso usar, por exemplo, a lâmpada Aputure B7C, que é essa que tá inclusive aqui, ó. Olha que mágica. Eu vou fazer uma mágica para você aqui agora. Tá vendo essa lâmpada que tá aqui no abajur rosa nesse momento? Eu vou desconectar ela aqui, só que se liga só. Ela continua acesa na minha mão, tá vendo? Essa daqui é a Aputure B7C. Ela é uma lâmpada inteligente que tem uma bateria interna, por isso que ela tá aqui acesa na minha mão. E eu posso trocar as cores dela usando o aplicativo no meu celular. Quer ver só? Eu tenho aqui esse aplicativo, ele se chama Sidus Link. Quando você usa aqui uma B7C ou algum outro equipamento da Aputure, você consegue conectar. E agora que carregou o aplicativo, ó, eu posso controlar a intensidade da luz aqui. Posso trocar de cor se fizer sentido, para a cor que eu preferir, tá vendo? Estou fazendo isso tudo pelo meu aplicativo. Posso até escolher um efeito, né? Como por exemplo aqui o efeito de luz de carro de polícia. Tá lá, ó, com a luz aqui na minha mão, tá? Isso é versatilidade. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, saiba que você tem essas opções no mercado. Óbvio que isso demanda um investimento um pouco maior, porém, quando você precisa de versatilidade, é o tipo de investimento que você acaba tendo que fazer, tá bom? Vou colocar minha lâmpada de volta aqui no abajur. Eu gosto de deixar ela presa aqui no abajur porque ela vai carregando, né? Enquanto a gente não usa. Mas olha, uma outra dica de versatilidade que eu te dou, especialmente para estúdios pequenos, é a seguinte. Percebe que aqui atrás de mim eu tenho uma parede completamente branca, né? Você tá vendo? Só que ela não precisa ser assim. A gente pode usar uma iluminação para trocar a cor dessa parede. Eu vou ligar ela aqui embaixo. Apaga a luz aí para mim, fazendo favor. Olha só. Tá vendo aqui atrás de mim que a cor da nossa parede mudou completamente? A gente tá com a cor azul aqui agora. Se a gente tivesse uma lâmpada de outra cor, uma lâmpada amarela, vermelha, essa cor seria reproduzida aqui na nossa parede. O mesmo se eu colocasse aqui a luz verde que está do meu lado. Isso é versatilidade, porque eu posso simplesmente pegar essa lâmpada aqui e trocar a cor dela. Tá vendo? Isso aqui, gente, diferentemente da B7C, eu não investi nem R$100, tá? Porque essa lâmpada aqui vai te custar cerca aí de R$50 numa loja de materiais de construção. É uma lâmpada tubular, T8, o nome dela. E esse rabicho aqui, a gente mesmo que faz. A gente compra aqui o conectorzinho dela, um pedaço de fio e uma tomada e pronto. Temos a nossa iluminação do jeito que a gente precisar para trocar a cor da nossa parede conforme necessário, tá? É lógico que existem várias e várias outras opções menos gambiarrísticas do que essa que você pode escolher, como por exemplo os painéis coloridos, os tapumes. Você pode escolher, por exemplo, trabalhar com fundo infinito de papel. Só você procurar por fundo infinito de papel fotográfico aí na internet que você vai encontrar vários que você pode estender aqui no fundo. Você pode trabalhar com fundos de tecido. Você pode trabalhar também com chroma key, que é o famoso fundo verde, a tela verde que você pode remover também. São muitas opções que você tem, sempre pensando na palavrinha mágica com relação a cenários. Versatilidade. O que você menos quer é ter um cenário que fica impossível de você trocar. O que você precisa realmente é um cenário que você possa alterar conforme a sua necessidade, tá bom? E falando em versatilidade, uma coisa que a gente prezou muito aqui no nosso estúdio é a facilidade de gravação. A nossa câmera, ela já tá ali prontinha para gravar. Então, eu tenho que apertar apenas mais 3 botões para fazer com que tudo esteja pronto para a gravação começar. O primeiro botão é o controlezinho que faz com que eu acenda a minha luz principal. O segundo botão é a luz do cenário. Eu apertei, acende tudo ao mesmo tempo. E o terceiro botão é o REC. Tá tudo ligado?
é só começar a gravação. Agora, uma das coisas mais importantes para o seu estúdio funcionar é a questão do layout. Eu sei que eu comentei um pouquinho disso com relação aos cenários que eu estava falando lá no começo, só que eu preciso salientar para você que a forma como você vai montar e posicionar as coisas no teu estúdio é que vai garantir se ele vai funcionar bem ou não vai funcionar bem. Não adianta nada você montar um estúdio, sair colocando um monte de decoração, colocando um monte de itens, um monte de equipamentos, se vai ficar muito difícil de você mudar isso quando necessário. Gente, vocês têm que entender, como eu falei anteriormente, o principal ponto que vai dizer se o seu estúdio é bom ou não é a versatilidade. É a facilidade de você conseguir trocar as coisas de lugar, movimentar, alterar de acordo com o seu cliente, de acordo com a proposta do vídeo que você precisa gravar. Quando você não tem versatilidade, cara, você tá lascado. Se for perrengue para você conseguir mexer na posição da luz, se for perrengue para você conseguir trocar a mesa de lugar, se for perrengue para você conseguir alterar a maneira como a câmera tá gravando ali, apontando, então é perrengue trabalhar no seu estúdio. Logo, o seu estúdio não está funcional. O estúdio precisa ser funcional. Por isso até eu dou algumas dicas com relação à forma como você pode organizar as coisas dentro do teu estúdio. Você lembra do painel de ferramentas aqui, ó? Gente, esse painel de ferramentas, além dele ter essa função artística, ele também tem a função útil dele. Cara, as nossas fitas gaffer aqui, ó, facinho da gente pegar para poder usar no nosso dia a dia e como a gente usa. As ferramentas, as chaves de fenda, as tesouras, estiletes, cara, tá tudo aqui. A gente já deixa bem facinho nessa mesa aqui também. Devo confessar, tá um pouquinho bagunçada, mas a gente deixa bem facinho nessa mesa aqui os equipamentos que a gente vai usar com frequência. Então aqui você pode ver que a gente tem separado nessas gavetinhas os nossos lapelas, cabos P2, cabo XLR, extensor P2, aqui tem cabo USB, aqui tem tomadinhas para as iluminações, os nossos gravadores, cases, tudo fica aqui fácil para a gente conseguir acessar enquanto a gente está gravando. É para literalmente um virar e falar, cara, preciso de um P2. Já pego aqui, abro. Isso é ser funcional, isso é ser versátil. E a gente estende isso daqui para tantas outras coisas, como eu falei aqui no painel de ferramentas, mas até fora do estúdio, porque os nossos equipamentos eles não estão todos aqui no nosso estúdio nesse momento, tem uma parte ali fora. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui também, olha só. E perceba como é perto, tá? A gente pensou até nisso, cara, vamos deixar isso perto para quê? Precisamos de alguma coisa, a gente pode sair aqui. Aqui nesse painel, a gente tem os nossos props. O que são isso? São todos os elementos que a gente usa durante as gravações. Então, eu preciso de um teclado antigo, eu preciso de brinquedos, eu preciso de porta-retrato. A gente já sabe onde encontrar tudo isso daqui. Do mesmo jeito, aqui desse outro lado, que a gente converteu aqui esse nosso servidor antigo em um lugar onde a gente consegue colocar os nossos equipamentos de energia, as baterias, a gente consegue colocar cabos HDMI, HD externo, cabos USB, fitas e clipes, fica tudo separadinho aqui pra gente quando precisar de qualquer coisa, a gente sabe onde buscar. Do mesmo jeito, aqui do lado, lembra daquela lâmpada que eu te mostrei ali no fundo do cenário? Olha só, a gente deixou elas aqui separadinhas por cor, inclusive. A gente sabe que aqui tem a cor verde, cor azul, roxo. Então, galera, isso daqui, o fato da gente ter isso aqui à disposição, né, essas lâmpadas aqui que é só pegar e usar, isso é ser funcional, tá? É isso que você tem que pensar na hora que você estiver posicionando os móveis dentro do seu estúdio, na hora que você estiver posicionando as coisas onde você vai guardar, enfim. Todas essas questões fazem muita diferença. Não é só a beleza do estúdio que vai contar, beleza? E aí, você curtiu essas dicas? Eu espero que esse tour aqui em volta do nosso estúdio tenha feito a diferença para você na hora de montar o seu próprio estúdio. Esses conselhos foram todas as coisas que a gente levou em consideração enquanto estávamos montando aqui o nosso estúdio e eu espero que você também leve para montar o seu. Mas é claro que existem vários outros pontos a serem considerados além desses 3 que eu te passei nesse vídeo de hoje. E o mais legal é que a gente tem uma aula mais completa do que essa lá dentro da nossa plataforma. Então, se você já é nosso assinante, já está 100% liberado para você. Se você ainda não é nosso assinante, acesse o primeiro link da descrição, porque tem um desconto especial que vai liberar tanto essa aula sobre como construir estúdios, assim como todas as outras mais de 2.000 aulas da nossa plataforma, tá? Tem tudo de audiovisual lá dentro.
É só acessar o primeiro link que você vai ver o que você pode ganhar acesso, tá bom? Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo para você continuar assistindo aqui no canal da Brainstorm Academy. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até lá. Tchau!